Graça e paz, amados irmãos e irmãs, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei exatamente o horário que essa campanha ela vai estar circulando, mas estamos aqui para retornarmos com a campanha Como Andar sobre as Águas Sem Naufragar. A impossibilidade de ter tudo sob controle traz consigo medo, mas também a chance de agir com fé. Quando Jesus lhe disse, venha, Pedro nem pensou em como andar sobre as águas sem naufragar. Ele simplesmente deu um passo de fé. Esta campanha que ela já iniciou no mês de julho, né? Nós estamos retornando agora nesse finalzinho do mês de agosto. Pode ser o primeiro passo para você confrontar o medo e as dúvidas. No caso, essa campanha são de 5 dias. Hoje, no terceiro dia, você pode ser transformado pela fé. Aceita o desafio? Bem, meu amigo e minha amiga, no primeiro dia nós falamos sobre para além dos números. Sim, foi um devocional, vou trazer aqui para a gente relembrar a campanha, né? Dos 12 espiões enviados para explorar o território, 10 retornaram com uma notícia ruim. As chances de vitória eram mínimas, só 2 outros disseram o contrário. Estatisticamente, a opinião de 10 representantes, além dos fatos objetivos, era mais plausível que a de 2. Nem precisa ser a exatas para acertar essa, né? Mesmo também acontece numa sociedade calculista como a nossa, que se apoia em números, metas, cifras e likes para quantificar as quantidades de sucesso. Às vezes, não medimos uma coisa na vida pela régua de Deus, e sim pelos nossos próprios valores humanos. Este foi o primeiro dia. No segundo dia, falamos sobre entre o bem e o mal. Se não houvesse maldade, seria impossível ser bom deliberadamente. Isso porque a bondade acontece quando escolhemos não ser maus, mas fazer o bem. Não daria para ser bom se a nossa única opção fosse a própria bondade. Isso seria natural. Da mesma forma que não daria para ter fé se tudo fosse certezas. No fim, a fé também é uma escolha. E hoje, neste terceiro dia da campanha, trago o tema Escolher Deus. Antes de darmos continuidade à campanha, eu peço para você que está assistindo no YouTube que você convide o seu amigo, sua amiga ou um parente seu próximo. É importante a mensagem. Nós estamos vivendo o tempo das grandes batalhas. Nós estamos vivendo o tempo da adversidade. Então é importante que essa palavra ela seja semeada para que nós possamos colher bons frutos. E você que está assistindo no Facebook, compartilha. Convide seu amigo, marque aqui. É importante também. E você no WhatsApp, faça aquela corrente da fé. Em vez de estar compartilhando aquelas pegadinhas, homens, mulheres pelados, né, seminus ou piadas pesadas, compartilhe a palavra de Deus. Eu creio e assine embaixo que você vai ganhar muito mais do que o mundo lhe impõe, lhe determina a fazer. Amém? Escolher Deus. O medo e o receio são gatilhos psicológicos, mas também resposta do corpo ao perigo e ao desconhecido. Pedro que o diga. De certo modo, o medo pode até ser importante para evitar que a gente coloque a vida em risco desnecessariamente. Nem por isso se deve aceitar que ele faça as escolhas pela gente. A fé, como Abraão experimentou, só é possível quando há margem para o medo e para a dúvida. Quando nem tudo é garantido, mas, mesmo assim, decidimos sair e contar as estrelas. Neste exato momento
que Deus nos abençoe ricamente através das suas palavras. Amém. Meus amados irmãos e irmãs, falta muito pouco para o final de 2018, mas é uma campanha que ela estará disponível de fácil acesso no YouTube. E quantas vezes forem necessário, você pode ir lá acessar de forma gratuita. São palavras que alimentam. Hoje nós iremos meditar no livro de Gênesis, capítulo 15, e depois em Mateus, capítulo 14, versos 22 a 32. Mas no livro de Gênesis, capítulo 15, todo o capítulo, no verso 1 a palavra diz: depois desses acontecimentos veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abraão: Senhor Deus, o que me haverás de dar, se continuo sem filho, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abraão: a mim não me concedeste descendência, e um servo nascido da minha casa será o meu herdeiro. A isso respondeu logo o Senhor, dizendo: não será esse teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: olha para o céu e conta as estrelas, se é que podes. Ele disse: será assim a tua posterioridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. E disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abraão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: toma-lhe uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada um de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele tomou todos esses animais, partiu-os no meio e lhe pôs em ordem as metades, uma de frente das outras, e não partiu as aves. As aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abraão as enxotava. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posterioridade será peregrina em terras alheias, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem a sujeitar-se, e depois sairão com grande riqueza. E tu irás para o teu país, e tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em deitosa velhice. Na 4ª geração tornarão por aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densa treva, e eis um fogareiro fumigante em uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, e dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadimoneu, e o Eteu, Ferezeu, e os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Gigaceu e o Jubiceu. Amém. Preste atenção neste texto. Neste verso, chamamos atenção. Pela 4ª e 5ª vez, Deus repete sua promessa e aliança com Abraão. Tal repetição estabelece claramente este tema como principal do livro de Gênesis, e assim o ponto de partida de toda a história das Escrituras. Promessas. No versos 2, que me haverás de dar se continuo sem filho.
A inquietação de Abraão revela o anseio pela continuidade étnica. Ter filho, em culturas tradicionais, vai muito além da realização pessoal do casal. Tem a ver com a transmissão da herança, do clã e da perpetuação da etnia. Eu trouxe alguns versos aqui e a gente vai enquadrar na nossa realidade. No verso 6, ele creu no Senhor e isso lhe foi imputado para a justiça. A relação entre a fé, ou crer, e a justiça de Deus não só caracteriza a vida de Abraão, mas é um tema importante dos profetas, grandemente trabalhando também pelo apóstolo Paulo, especialmente na sua magna carta, a carta aos Romanos. Seu impacto em todo o cristianismo, especialmente no surgimento do movimento reformado, é inestimável e serve como pilar da pregação do evangelho pelo mundo. Se ele creu no Senhor, isto lhe foi imputado na justiça. Então vamos trazer aqui para a gente não se perder, né? Sobre herança, a herança está ligada às promessas. Está ligado como andar sobre as águas sem naufragar. A fé é a certeza daquilo que não vemos. Abraão, ele não tinha um filho, mas Deus lhe prometeu a sua herança. A fé de Abraão foi imputada à justiça. Deus imputou a justiça em Abraão. E a pergunta que eu faço, de qual sobremaneira a tua fé está sendo imputada à justiça? Se você, aqui é um momento, eu posso dizer que é um momento X da meditação, porque nós temos a opção entre escolher Deus ou escolher o mundo. Ou eu ando sobre as águas e morro afogado, ou eu sou instruído como andar sobre as águas sem naufragar. Então, a fé de Abraão experimentou uma fé. No momento que é posto em dúvida, como serei pai de todas as nações se eu não tenho meu filho? Mas ele, de tal sobremaneira, ele creu no Senhor. Tomando todos esses animais, partiu pelo meio e lhe pôs em ordem as metades, uma de frente das outras. Vamos compreender o que este verso quer nos instruir. Conforme o ritual da aliança do Antigo Oriente Próximo, onde os participantes da aliança andam entre os pedaços dos animais e assim assumem o seu destino, morte, caso não cumpra o acordo. Preste atenção. Culturas diferentes possuem diversas maneiras de expressar lealdade e compromisso, que, com o devido discernimento, podem ser aproveitados para comunicar a fé genuína em Cristo Jesus. Então, naquele momento, quando Abraão partiu aqueles animais, foi o pacto de aliança que Deus fez com ele. E vou mais além, que no verso 17 diz: eis um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Vamos entender o que esse verso está nos alertando. No caso da aliança de Deus estabelece com Abraão, o Senhor assume exclusiva responsabilidade. Preste atenção, hein? No caso da aliança que Deus estabelece com Abraão, quando Deus estabelece uma aliança com você, preste atenção, com você, o Senhor assume exclusiva responsabilidade. O Deus soberano cumprirá o seu propósito conosco.
e é o cenário de adoração. A ele por todas as nações se cumprirá. Em hora possa haver transtornos e aparentes fracassos. A missão de Deus se cumprirá. Nós somos falhos, nós podemos fracassar, mas Deus não fracassa. Deus está ali. Deus, ele tomou a liderança da sua vida. Deus, ele está lhe imputando a justiça. Você está decidido a contar as estrelas? Você já decidiu se tem capacidade de sair da onde que você está, na zona de conforto, e contar as estrelas? Deus vai cumprir. Deus cumprirá cada detalhe da sua promessa. Agora, nós temos que ter capacidade, discernimento, fé, sobretudo fé, para compreender os planos de Deus, porque não é fácil ter fé, a fé de Abraão, porque podemos dizer o seguinte: a fé como Abraão experimentou só é possível quando há margem para o medo e para a dúvida, quando nem tudo é garantido. Mas mesmo assim decidimos sair e encontrar as estrelas, porque é dentro de nós. O medo e receio são gatilhos, é nosso, é humano. Mas quando você, diante a este cenário crítico e caótico, você decide sair da onde que você está e contar as estrelas. No livro de Marcos, capítulo 14, versos 22 a 32, a palavra diz: Jesus anda por sobre o mar. Este é o último capítulo e o tema é importante. Nós estamos no terceiro dia, ainda faltam mais 2 dias. Se você ainda não prestou atenção na mensagem do Senhor, não perca tempo. Agora é o tema-chave para você compreender como andar sobre as águas sem naufragar. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E, despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: És um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tendes bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: Se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo o barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. E reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo: Verdadeiramente és o Filho de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Deus é bom, Deus é maravilhoso.
Vamos lá, vamos dando continuidade aqui ao nosso racional. O segundo acontecimento extraordinário é Jesus sobre as águas. Chama a atenção a declaração do Senhor aos seus discípulos assustados. Sou eu, não temais. O sou eu faz lembrar, eu sou o que sou, o que revelou a Moisés no deserto e libertou o povo da escravidão no Egito. Impossível não se lembrar do primeiro capítulo desse evangelho, que afirma que Jesus é Emanuel, Deus conosco. E não temais é o clássico do oráculo da salvação da literatura profética veterotestamentária, a palavra divina que produz paz, o shalom do reino de Deus, o eterno, eu sou, é o Deus que faz presente na missão, concedendo paz aos enganjados na obra de Deus. Vamos colocar isso no nosso dia a dia. Por quantas vezes Deus, através de sonhos, revelações, palavras, nos diz para marcharmos, caminharmos em frente? Por quantas vezes nós somos desafiados a andar sem titubear? Mas quando nós ouvimos, eu sou o que sou, nos paira uma dúvida, nos paira um medo, um receio, uma sensação de perigo, de risco. Por quantas vezes você tem a oportunidade de seguir em frente, de alavancar os negócios, da restauração da sua saúde, da restauração das finanças, do seu relacionamento. E o receio vem. Aqueles gatilhos psicológicos. Por quantas vezes Deus tem lhe dito para você, e por quantas vezes nós somos motivados a crer, a andar, mas a dúvida, o medo são maiores, porque existe aquela incerteza do sucesso. Porque nós, seres humanos, somos falhos a ponto de achar que tudo vai dar certo. Colocamos excesso de confiança nas coisas. Não apresentamos isso a Deus. E isso me faz lembrar no Salmos 27, versos 4, que nós temos que ser persistentes na oração. Aqui diz, no livro de Mateus, que Jesus subiu ao monte para orar. Jesus não fazia oração de 5 minutos ou de 1 minuto. Jesus fazia a oração que fazia o céu vibrar, o chão tremer. Jesus clamava, gemia, glorificava. Era capacitado nas orações. Mas Jesus não desistia das orações. E hoje, quando você fala a fé como Abraão experimentou, nós não temos ainda esta maturidade espiritual para experimentar. E é por isso, escolher Deus é uma grande opção. Porque existem outros deuses com D minúsculo, não sabem fazer nada. Só prometem mentiras, enganações. Mas o Deus de Abraão convidou Abraão para contar as estrelas do céu. Jesus convidou Pedro a andar nas águas, mas por medo.
Pedro se afogou. E hoje, Jesus está te convidando a você dar um passo de fé, a você dar o primeiro passo na busca do seu emprego, na busca da restauração da sua empresa, na sua saúde, no seu relacionamento. Jesus está lhe convidando a você quebrar paradigmas, barreiras, destruir muros de Jericó. Jesus está te convidando a andar sobre as águas. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por esta rica palavra. Estamos orando, meu Pai, para agradecer o ensinamento de hoje. Aprendemos que com a fé de Abraão somos mais do que vencedores. É nos imputada a justiça. Aprendemos também que através da nossa fé é possível andar sobre as águas, é possível enfrentar o dia mau, é possível enfrentar o nosso medo. Que o Senhor nos oriente, meu Pai, que o Senhor nos capacite, que o Senhor faça o agir na vida desta varoa que está enfrentando os problemas de saúde, meu Pai. Faça com que ela ande sobre as águas na fé para buscar a sua cura, meu Pai. Que ela pare de questionar, Senhor, se vai afogar ou não vai, meu Pai. Para também aquele homem que vem enfrentando as dificuldades das finanças, meu Pai, que ele deu o primeiro passo. Sim, essa dúvida que está dentro do coração dele, que ele ande, meu Pai. Pedimos também que o Senhor visite os hospitais, meu Pai, as alas das crianças, pediatria da oncologia, que o Senhor faça um milagre sobrenatural. Na presença do seu Filho Jesus, eu agradeço por este terceiro dia, meu Pai. Amém. E graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. A paz do Senhor a todos, fique com Deus. Até o próximo dia da campanha, quarto dia, não perca. Tema edificante. Faltam só mais 2 dias para o término desse ensinamento da palavra do Senhor. Shalom.